Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos para mais uma aula de geografia aí, dentro da temática de cartografia. Lembrando que a gente está trabalhando aí com vocês a parte de escalas, né? E hoje a gente vai entrar numa parte da escala, pessoal, que exige um pouquinho do conhecimento matemático de vocês. Nem que seja o conhecimento básico, né, da matemática. Porque a gente vai trabalhar hoje com escala numérica, né? E vai determinar a distância real, distância no mapa, e precisa do conhecimento, principalmente em sistema métrico decimal. Então, vamos para a aula lá. É uma geografia, mas uma geografia com um pouquinho de tempero da matemática, tá ok? Vamos lá, cálculo da escala numérica. Primeiro uma teoriazinha aí para que a gente possa entender, né? Então, a escala numérica é estabelecida através de uma relação matemática, normalmente representada por uma razão, ou, por exemplo, 1 para 300 mil, né? Ou 1 por 300 mil. A primeira informação que ela fornece é a quantidade de vezes em que o espaço representado foi reduzido. Na realidade, pessoal, esse 300 mil aqui e esse 1, todos eles têm uma grandeza em centímetros, tá ok? Isso aqui, ó, é a distância, o 1 é a distância no mapa e os 300 mil é a distância no terreno real, tá ok? Então, o que que acontece? Essa escala aqui conseguiu reduzir em 1 centímetro 300 mil centímetros no real. A primeira informação que ela fornece é a quantidade de vezes em que o espaço representado foi reduzido. Neste exemplo, o mapa é 300 mil vezes menor que o tamanho real na superfície que ela representa. Então, na escala numérica, as unidades, tanto do numerador como do denominador, são indicadas em centímetros, como eu acabei de falar para vocês. O numerador ele é sempre 1, indica o valor no mapa, né? Já o denominador é a unidade variável e indica o valor em centímetros correspondente no território ou no terreno real, ou a distância real, né? No caso da escala exemplificada, 1 para 300 mil, 1 centímetro no mapa representa 300 mil centímetros no terreno ou 3 quilômetros reais. Tá? Trata-se, portanto, de uma representação numérica da mesma escala gráfica apresentada anteriormente. Caso o mapa seja confeccionado em escala de 1 para 300, cada 1 centímetro no mapa representa 300 centímetros no real ou 3 metros no real, né? Para fazer essas transformações é necessário aplicar a escala métrica decimal, né? Que a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e ainda tem o milímetro, mas como o milímetro não é utilizado, a gente vai até centímetro, tá? Então, a gente pode ir das maiores grandezas para as menores grandezas, como das menores grandezas para as maiores grandezas, tá ok? Aqui a gente tem a tabela de cálculo, né? A gente pode analisar aqui, ó, como são sistema métrico decimal, a cada casa que eu ando para mais ou para menos, ou para maior ou para menor grandeza, eu vou multiplicar ou dividir por 10, tá ok? Se eu parto aqui, ó, da menor grandeza para as maiores, a cada casa que eu andar, ou que eu percorrer, eu vou dividir por 10, tá? Ou eu vou reduzir uma casa decimal, tá ok? E no sentido contrário, se eu partir do quilômetro, né, que é a maior grandeza, para as demais grandezas menores, eu vou ter o quê? Um acréscimo, né, de casas decimais, ou multiplico por 10 a cada casa que eu andar. Exemplo, se eu quero de quilômetros para metros, eu vou de quilômetros para hectômetro vou multiplicar por 10, de hectômetro para decâmetro por 10, e de decâmetro para metro por 10. Ou seja, eu vou multiplicar por 10 3 vezes para me chegar em metro. E se for para chegar em centímetros, é 5 metros. Tá? Então, regra. De quilômetros para centímetros, eu vou percorrer 10 casas decimais. Ou dividindo ou multiplicando. Tá ok? Aqui estão as grandezas, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Olha, quando dirigimos das menores grandezas para as maiores, fazemos a divisão por 10. Então, das menores para maior, divide ou retiramos uma casa decimal ou menos zeros à medida que avançamos, né? Quando dirigimos das maiores grandezas para as menores, fazemos a multiplicação. Acrescentamos uma casa decimal ou mais zeros à medida que avançamos, tá ok? Vamos ver como é que funciona esse detalhe aqui na prática? Olha só, eu tenho um modelo aí de exercício que ele pede o seguinte: duas cidades A e B se distanciam por meio de 2 pontos em um mapa.
Eu tenho uma cidade A e uma cidade B no mapa. São 2 pontos, né? No mapa, a distância entre ambas é de 5 centímetros. Ou seja, se eu colocar uma régua e medir a distância da cidade A à cidade B, vai ser 5 centímetros, tá? Sabendo que a escala numérica que corresponde ao mapa das cidades é 1 para 300 mil, né? Ou seja, ele reduziu 300 mil centímetros em 1 centímetro, qual valor corresponderá, que valor corresponderá à distância real entre as duas cidades? Então, vamos lá, pessoal. Nós temos duas grandezas aqui, né? Nós temos a distância no mapa e a escala. E o que ele quer? Uma terceira, que é a distância real. Então, olha só. A distância no mapa é 5 centímetros. Lembrando que a distância no mapa ela vai ser sempre em centímetros. A escala, 1 para 300 mil. Lembrando que essa distância aqui também, da escala, ela também é em centímetros. E aí ele quer a distância real. Podemos partir por eliminação de casas decimais. Ou seja, 1 centímetro no mapa vai corresponder a 300 mil centímetros no real. Isso com relação a essa escala de modelo aqui que a gente está fazendo a atividade. Tá? Sabemos que quando vamos da menor grandeza para a maior grandeza, dividimos por 10 a cada casa. Ou seja, vamos dividir por 10 5 vezes ou eliminarmos 5 casas até chegarmos ao valor real correspondente. Então, olha só. Eu tenho que transformar esses 300 mil aqui, centímetros, em quilômetros, tá? Para me saber qual é a distância real. Se eu for por eliminação, eu posso eliminar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu cheguei que 1 centímetro no mapa é 3 quilômetros. Pessoal, agora analisando, né? Aí, ó, convertemos aqui, ó, 300 mil centímetros em quilômetros, chegaremos a 3 quilômetros. Ou seja, sabemos que com essa escala foi possível reduzir 3 quilômetros em 1 centímetro no mapa. Ou melhor, a cada 1 centímetro no mapa corresponderá a 3 quilômetros no real. Como a distância entre as duas cidades A e B é de 5 centímetros no mapa, é só multiplicarmos ou associarmos o valor correspondente. Se 1 centímetro é 3 quilômetros, logo 5 centímetros é 15 quilômetros, né? Porque se você fazer a tabelinha aqui também, você vai chegar nesse mesmo resultado. 1 centímetro, 3 quilômetros, 2, 6 e assim sucessivamente. Ó. 3 quilômetros, 3 centímetros, 9 quilômetros, 4 centímetros, 12 e 5 centímetros, 15. Então, a distância real entre a cidade A e a cidade B, que no mapa é 5 centímetros, na realidade ela é 15 quilômetros na distância real. Ou seja, o engenheiro cartógrafo ele conseguiu reduzir 15 quilômetros em 5 centímetros no mapa. Tá? Ou seja, a cada 5 centímetros desse mapa é 15 quilômetros. Tá ok? Bom, outro exercício aí, pessoal. A distância entre a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro, em um mapa do setor de planejamento do estado de São Paulo, é de 3 centímetros. Beleza. A distância lá no mapa de São Paulo ao Rio de Janeiro é 3 centímetros. Sabendo que esse mesmo mapa possui uma escala de 1 para 20 milhões, né? Ou seja, 1 centímetro nesse mapa aí, do Departamento de Planejamento, vai corresponder a 20 milhões de centímetros no real. Qual a distância real entre as duas cidades? O mesmo modelo do exercício. A distância no mapa, né, é 3 centímetros. Beleza. E a escala é de 1 para 20 milhões, ou seja, 1 centímetro no mapa é 20 milhões de centímetros no real. E ele pede a distância real. Só que lembrando que a distância real a gente tem que transformá-la em quilômetros, né? Então, o que eu coloquei aqui para vocês. Ó, 1 centímetro no mapa corresponde a 20 milhões de centímetros no real. Convertendo ou eliminando 5 casas para me chegar em quilômetros, né? Obteremos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 200 quilômetros. Então, nesse mapa aqui, com essa escala, o elaborador do mapa ele conseguiu reduzir 200 quilômetros para que coubesse no mapa em 1 centímetro. Ou seja, cada 1 centímetro no mapa é 200 quilômetros no real. Tá? Como a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, no mapa, como está colocado no exercício, é de 3 centímetros, então concluímos que a distância real em linha reta é de 600 quilômetros. Por que em linha reta, pessoal? Porque aqui no mapa a gente não vai considerar a topografia, né? O relevo, né? As curvas, é como se fosse linha reta, porque você não tem esse fator lá que possa te divergir, né? Ou diferenciar alguma coisa. Então, 1 centímetro é 200 quilômetros, 2 centímetros 400 e 3 centímetros 600 quilômetros. Ou seja, a distância de São Paulo ao Rio
por esse mapa, por essa escala, vai ser de 600 quilômetros, tá? Mais um exercício aí fazendo o inverso, né? Olha só, sabendo que entre dois pontos em um mapa a distância é de 4 centímetros, sabendo que entre dois pontos em um mapa, tem 2 pontos em um mapa, é 4 centímetros a distância de um para o outro. E a distância real entre esses mesmos pontos é de 800 quilômetros. Ó, grandezas diferentes, quilômetro, centímetro. Qual é a escala correspondente aos dados dos pontos? Aqui ele já não quer a distância real, porque já foi dada. Aqui ele quer o quê? A escala. Então, ó, eu tenho a distância real, que é 800 km, e a distância no mapa, que é 4 centímetros. Ele quer a escala. Lembrando que eu tenho duas grandezas diferentes. Eu tenho que igualá-las para poder chegar ao resultado, tá? Primeiro passo. Vamos converter aqui a maior grandeza em centímetros, né? Como a gente vai de quilômetros para centímetros, a gente vai aumentar 5 zeros ou andar 5 casas decimais, tá? Ou seja, multiplicar por 10, 5 vezes, né? A cada casa que a gente deslocar, né, a gente vai multiplicando por 10, certo? Chegaremos a um valor de 80 milhões de centímetros, né? 80 milhões de centímetros. E igualamos as grandezas decimais aqui agora, né? Porque aqui agora é centímetro, centímetro. E agora, o que a gente faz? A gente tem aqui, ó, convertemos 800 quilômetros em centímetros, deu 80 milhões de centímetros. O próximo passo agora, que é o segundo que eu chamei aqui, é igualar as grandezas, né? Basta agora dividir 80 milhões de centímetros por 4 centímetros. Chegaremos ao resultado de 20 milhões, ok? Chegaremos ao resultado de 20 milhões, ou seja, a escala de 1 para 20 milhões. Se quiserem tirar a prova, elimine 5 zeros aqui, ó. Vamos eliminar 5 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 200 quilômetros. 1 centímetro, 200 quilômetros. Se 1 centímetro é 200 quilômetros, 2 centímetros é... Quanto, pessoal? Se 1 centímetro é 200 quilômetros, 2 centímetros é 400 quilômetros. 3 centímetros vai ser quanto? Vai ser quanto? 600 quilômetros. E 4 centímetros, 800 quilômetros, tá ok? Então, se quiser tirar a prova, vai chegar no mesmo resultado aqui de 800 quilômetros, tá? A distância entre o ponto A e o ponto B é 800 quilômetros, porém, dentro de uma escala de 1 para 20 milhões, tá ok? Pessoal, aqui tem algumas atividades para vocês praticarem, tá ok? Se sintam à vontade aí, o pessoal do online vai fazer para mim no momento que eu estiver aplicando essa aula aqui, tá ok? Então, e vocês aí do YouTube, né, que estão pegando essa aula pelo Gel Cerrado, pelo meu canal Gel Cerrado, podem tirar foto ou mesmo fazer por esse processo aí e fazer essas atividades, tá ok? Pessoal, forte abraço, obrigado pela atenção e pela participação, tá ok? Fique em casa aí nesse período da pandemia, até passar esse problema crítico que a gente está passando, né? E essa aula, como eu disse para vocês, né, já citei anteriormente, ela vai estar disponível no meu canal do YouTube, tá? Essas e as demais aulas que vocês quiserem acessar lá, tá certo? Forte abraço, até a próxima.